Caterine. Vamos lá. Opa, boa tarde, pessoal. Boa tarde para todo mundo que está em casa assistindo a gente. A mulher do sapato vermelho agora. Eu decidi falar desse cantinho aqui, porque como eu estou sentada lá do outro lado, vim dar um pouco de atenção aqui para os meus colegas. Tudo bem com vocês? Bom, a voz do paciente chegou, né? Helena, Débora, muito obrigada pelo convite. Também é minha primeira vez, viu, Renato? Estou estreando aqui no Congresso da BEA com muita alegria e satisfação. Para mim é uma honra ser moderada por você, Marta. Te admiro a beça. Você não sabia quem eu era, mas eu já te conhecia faz tempo. E uma alegria também estar com os especialistas. Eles sim são, né? Os colegas que estão aqui na mesa. A gente já tem até dupla, né, a dinâmica, porque a gente tem rodado muitos eventos para falar de CAR-T, de terapias gênicas e tudo mais. Por onde começar, né? Eu tinha me preparado para falar um pouquinho da Abrale, que é da minha organização, porque, como essa é uma audiência nova para mim, né, achei que seria legal. Mas não vai dar tempo, eu quero focar em entregar 2 mensagens. E os slides ficam com vocês para depois vocês olharem com mais profundidade. Então, a primeira mensagem é que eu vim trazer a perspectiva do paciente. Então, vou me reservar o direito de não entrar novamente nesse debate, tá? Apesar de eu ser médica, ser sanitarista, ter muito a dizer sobre cada uma dessas etapas do processo, quero focar na mensagem da perspectiva e visão do paciente. E aí deixo um convite para vocês se despirem de outras preocupações e pensarem da posição que somos, né, pacientes. Essa é a primeira coisa. E a segunda, também não vim fazer uma fala confortável, não. Eu vim dizer o seguinte, ó, cenários complexos requerem minimamente conversas difíceis. É preciso ter essas conversas difíceis. Estamos tentando aqui, né, em muitos outros espaços. Se eu te coisar, fizer sombra, você me expulsa aqui para o lado, desde que eu não caia do palco. Então, requer conversas francas, difíceis e diálogos disruptivos, porque falar sobre a mesma perspectiva não vai nos levar num cenário diferente. Então, essa é a segunda mensagem que eu quero deixar. Eu falo, então, do lugar da Associação de Pacientes, né, Associação Abrale, de linfoma, leucemia e outros cânceres sanguíneos, e é sob essa perspectiva que eu quero trazer aqui. A Abrale, ela, há 2 décadas, se dedica a apoiar pacientes, mas não só no suporte individualizado para saber mais sobre doença e tratamento, como também muitos outros pilares que estão relacionados à vontade da Merula, que era a nossa fundadora, que era contribuir para tentar aprimorar um pouquinho a questão da atenção oncológica para contribuir com a maior equidade e ampliação do acesso, porque acesso parece que é um mantra, né, que a gente só fala disso, não é porque a gente é pirado e gosta de falar de acesso. É porque acesso significa igualdade de oportunidade. E é muito importante a gente partir desta perspectiva. Então, nesses 20 anos, depois vocês podem dar uma olhadinha do que a gente faz, a gente tenta ajudar pacientes pelo Brasil todo, né, a enfrentar aí a jornada oncológica, reconhecendo que há muitas diversidades, né, muitos problemas regionalizados aqui num país tão com tantas iniquidades sociais como o nosso. E a gente atua tanto individualmente como também na questão da saúde pública e da saúde coletiva. A gente se envolve em inúmeras etapas do processo, tá, de incorporação, avaliação de tecnologia e aprimoramento das políticas públicas. E a gente faz isso entendendo a jornada do paciente. E é nesse momento, e é daí que eu falo, a partir do momento que a gente apoia, sei lá, 60 mil pacientes nesses 20 anos de existência, a gente consegue trazer, de uma forma bastante tranquila e legítima, a visão do paciente sobre CAR-T. Tá? E me desculpem se eu for assim, um pouquinho assertiva, mas é só para tocar no coração de vocês e vocês fazerem o exercício de entender a problemática do câncer da perspectiva das pessoas que enfrentam essa problemática, né? E a cada ano a gente sabe quantos novos casos aparecem, e desses uma fração menor de casos de cânceres sanguíneos, com certeza, mas isso não importa, só importa do ponto de vista de saúde pública e coletiva. O que importa para cada um é a condição que se tem, é o seu câncer, né? É como combater essa luta. Bom, a gente promove também um debate ampliado, porque acreditamos que esse debate é necessário, é juntar todo mundo que nessa cadeia colabora, né, para a questão da oncologia. Bom,
Vou passar aqui porque eu quero focar muito da minha fala na forma como nós, sociedade civil, associação, podemos colaborar. E é por isso que eu trouxe esse slide, porque muito do que eu vou dizer corrobora com o que o Nathan trouxe, da importância da comunicação, né? Letramento, educação em saúde. Acho que é por aí que vai. Bom, terapias inovadoras, gênicas, personalizadas, CAR-T, tudo isso. Gente, a visão do paciente é uma só, me desculpem. Não interessa nada dessa complexidade que a gente está conversando aqui. Para eles é transparente, pelo menos no tempo zero, né? Quando eles ligam a TV e veem a matéria, tem a informação, ainda que muito no nível muito raso, né, do que é a terapia. Eles não estão preocupados se é sustentável para o sistema, se o preço é legal, se é acessível, se vai acabar com o negócio das operadoras. Eles não pensam em nada disso. Foquem nesse slide. Para o paciente, CAR-T ou qualquer outra evolução do tratamento oncológico significa esperança. Esperança. Seja de cura, ou de um desfecho positivo, ou de ganhos de vida, não é? Porque é o que a gente quer, quase sempre, não é? E é um divisor de realidade, porque esse paciente, pelo menos nas indicações mais já aprovadas e mais utilizadas, né, das terapias do CAR-T, é um divisor de realidade porque esse paciente é um paciente que já vem de outras linhas terapêuticas, está esgotado, não tem diante dele uma perspectiva plausível, né, muitas das vezes, de alternativas que não sejam uma inovação como o CAR-T. Essa é a visão do paciente. Eu trouxe a fala de 2 pacientes, né? Um no Brasil, que teve acesso ao CAR-T, e depois um outro na Europa, que foi um dos primeiros que também teve acesso a CAR-T. Vocês podem ler com calma. O que eu queria destacar, cada qual na sua fala, um de uma forma um pouco mais detalhada e o outro bem conciso, vocês vão ver, eles falam o mesmo. É oportunidade de vida, é possibilidade de voltar a sonhar, né? Gera uma ansiedade muito grande quando eles têm a perspectiva de acessar o CAR-T. Né? A jornada é uma luta para o paciente, portanto, ter uma nova perspectiva muda tudo, ressignifica tudo. Então, esse é um paciente que é aqui do Brasil, né? Foi um dos primeiros que fez, e ele fala lá no final, a última frase, parece um milagre. Essa é a visão do paciente. Esse é um outro paciente, o Jonathan, eu tive a oportunidade de conhecê-lo, eu estou ali naquele cantinho, ali participando da reunião, não dá para vocês verem, mas foi incrível para mim, foi muito impactante. Faz tempo que aconteceu esse bate-papo, ele falou sobre a sua perspectiva, e o que ficou na minha cabeça desse papo, ao final, não foi nada do que ele também trouxe, da preocupação de acesso e sustentabilidade do sistema, mas foi aquela última frase ali, ó, essa inovação me fez voltar a sonhar. Legal. Isso não quer dizer que a gente não tenha que se preocupar com todos os outros elementos, né? São super importantes para poder viabilizar o acesso ao CAR-T. Mas essa é a visão que o paciente tem, e aquelas são as perguntas que nós precisamos responder para o paciente. Nós, da associação, precisamos também contribuir com esse processo da educação do paciente, né? Quanto melhor o paciente entende o que é, para quem é, quando, como ter acesso, né? Se serve para ele, se não serve, melhor será para todos nós que estamos nesse processo de incorporação das terapias. E as principais complicações, se a gente for fazer um compilado de todas as interações que nós na Abrale temos com os pacientes de linfoma, leucemia, mieloma múltiplo e outros, eles se preocupam com segurança, eficácia e tempo. Quanto tempo? O tempo é curioso, de todas as maneiras. Né? Quanto tempo leva para eu acessar? Quanto tempo eu vou ganhar com essa terapia? Né? E por quanto tempo eu vou viver? Então, quando a gente fala, naquela primeira coluna lá, não vou ler tudo, mas quando a gente fala de terapia inovadora em oncohemato, terapia gênica, medicina de precisão, todos esses componentes, CAR-T acadêmico, CAR-T comercial, blá, 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 tudo isso, o paciente escuta a segunda coluna. Essa é a realidade. Ele escuta novo tratamento e cura para a minha condição. Só isso que ele escuta. É a minha última chance de viver sem câncer.
É a segunda coisa que ele escuta. Minha chance de reduzir a probabilidade da doença voltar. Como é que eu faço para ter acesso? Eu falo com quem? É com o meu médico mesmo? É um médico especial? É só em São Paulo? Tem em outro lugar? Ai, desculpa, passei. Tinha mais alguma coisa ali que eu queria falar. Mas, bom, o nosso compromisso... não estou conseguindo voltar, não. Foi, ó. E o nosso compromisso, cada qual na cadeira que ocupa, eu acredito muito nisso, que também não dá para fazer tudo o tempo inteiro, todo mundo, né? Temos que assumir responsabilidades e competências da posição onde estamos. Eu já fui um pouquinho de cada coisa disso aqui também, mas agora eu não estou aqui, eu estou aqui. Então, na posição que eu ocupo, qual é o meu compromisso público? O que eu posso fazer, né? Eu posso aumentar o nível de informação, disseminação de conhecimento para os pacientes, para os familiares, que é muito importante, e para a sociedade em geral. Todos precisam saber o mínimo, um kit básico sobre essa matéria, para evitar maiores problemas de desinformação, fake news, né, expectativas que não vão ser atendidas, enfim. Nesse sentido, isso é o que a gente quer fazer. A gente, a Abrale, né? Nós, como a Abrale, a nossa equipe, né? As pessoas que trabalham em 13 capitais, em 9 estados diferentes, e eu também, na posição que estou, nós queremos investir nessas ações prioritariamente. Então, tentar entender da melhor forma possível, explicar de uma forma mais acessível para os pacientes o que é, para que serve, como faz, como não faz, quais são os limites dessa terapia, ela vem, ela não vem, ela vem para quem, né? Transparência e diálogo, sabe por quê? Porque se é sobre paciente, se é sobre tratamento, tem que ser com ele. Não tem outro jeito. E tem que ser com ele de uma posição acertada. Paciente no centro do cuidado, é verdade. Paciente ajudando a tomar a decisão clínica, com certeza, desde que ele possa. Desde que ele tem educação suficiente para isso. E de quem é essa responsabilidade? Meus queridos, de todos nós. Nós, associação, e todos os profissionais que têm ponto de contato com o paciente. Então, a gente precisa fazer esse dever de casa para poder depois ter a expectativa de que ele compreenda se ele vai ter acesso ou não, se ele vai aderir ou não, né? E como que ele pode, inclusive, requerer acesso, caso tenha indicação para isso. Fonte confiável de informação, muito importante. A sociedade precisa saber onde buscar informação de qualidade sobre CAR-T. Acompanhar os avanços dos estudos, né? Pedir ajuda aqui aos especialistas para entender melhor. E identificar também como que a gente pode alavancar estratégias de comunicação efetivas. Isso é fundamental. No mundo real, é isso aí que a gente tem. Um detalhe, todas as imagens que vocês estão vendo são de pessoas que são pacientes, tá? São imagens de pacientes reais, da Abrale. Então, esse paciente, que vai muito provavelmente já ter possibilidade de acesso ao CAR-T em algum momento, ele é um paciente desgastado, gente, com baixa esperança, cansado, teve acesso a várias linhas terapêuticas, né? Abandona a sua motivação do viver, né? Está lidando há anos e anos com efeitos multidimensionais do câncer, né? E sem perspectiva. Então, oferecer uma melhor oportunidade para ele de uma resposta plena, se indicado e no momento adequado, é o que a gente pode desejar, né? Dentro de um contexto de viabilidade. E aí a gente precisa continuar a mudar a vida das pessoas numa perspectiva de que isso aqui não é uma revolução biotecnológica, gente. É uma evolução. Evolução. Não é a primeira nem vai ser a última vez que a gente vai lidar com terapias inovadoras e avançadas. Então, precisamos sair desse lugar, né, de não sabemos como fazer, e precisamos unir esforços para definir como melhor aplicar a terapêutica, regular de forma qualificada o acesso, sim, sou super favorável a isso, é assim que nós da Abrale nos posicionamos, e ter um diálogo aberto com o paciente, né? Um paciente bem informado vai ajudar neste processo. Então, quero deixar essa mensagem, que vocês possam também contar com a associação, né, para esse trabalho. Muito obrigada pela oportunidade, e não vou embora sem fazer o meu merchan também. Esse é o nosso congresso, para quem não conhece, o Movimento Todos Juntos contra o Câncer. O congresso TJCC, ele acontece agora em setembro, em São Paulo, e também é híbrido. Deixo o convite para vocês participarem, é um dos maiores congressos de oncologia. Lá a gente vai falar, entre outras coisas,
de CAR-T, numa perspectiva disruptiva, com o pé no chão, mas também abrindo a mente, como o doutor Renato falou, né? O futuro é agora, gente, ele já chegou. E se a gente pensa no acesso, eu também quero deixar aqui que, cada vez mais, a gente tem feito um diálogo sobre o acesso de uma perspectiva mais realista e menos utópica, né? Então, assim, acesso à saúde é muito amplo, acesso à utilização de serviços de saúde, ok, é útil pensar assim, mas a gente é bem a favor do acesso de forma adequada para pensar custo-benefício. Tá? Então, que possamos contribuir com esse processo. Obrigada. Obrigada.